Conheçam Jenna. Ela nasceu no dia 23 de fevereiro de 1988. Ela era uma mulher de 20 anos que vivia no Texas, Estados Unidos. Jenna foi descrita como uma pessoa estudiosa e bastante gentil também. Na época dos fatos, ela estava na faculdade, também estava namorando e morava em um apartamento próximo ao campus da faculdade. Apesar dela e do namorado Spencer morarem em apartamentos separados, eles constantemente estavam no apartamento um do outro, ou então sempre eram vistos caminhando pelo campus da faculdade. No dia 8 de abril de 2008, Jenna acordou, foi para a faculdade, depois disso ela foi trabalhar e quando terminou seu turno, ela ligou para o namorado e pediu para eles se encontrarem. Por volta de 9 horas da noite, eles chegaram ao apartamento de Jenna. Ao chegar ali, eles conversaram, estudaram até a meia-noite e depois disso o Spencer foi embora. No dia seguinte, dia 9 de abril, Spencer percebeu que tinha esquecido um livro na casa da namorada. Então ele foi até lá, chamou por Jenna e logo percebeu que algo estava muito estranho porque a porta dela estava destrancada. Como Jenna não foi atender a porta, Spencer entrou, continuou procurando por ela, até que ao chegar no quarto de Jenna, ele a encontrou sem vida. Depois disso, ele ligou imediatamente para os policiais. Eles foram até lá, perceberam que na porta não havia sinais de entrada forçada, logo descartaram um roubo também, porque a carteira dela estava lá com dinheiro, nada tinha sido levado. Eles também notaram que houve uma luta no local e depois disso levaram Jenna para uma análise. Ao chegar ali, os profissionais logo constataram que ela perdeu a vida porque alguém a estrangulou e então as investigações se iniciaram. Logo no início, os policiais desconfiaram demais do namorado de Jenna. Ele foi o principal suspeito desse caso por muito tempo, porque ele foi a primeira pessoa a encontrar a namorada e também porque logo após o ocorrido, ele saiu da cidade e ficou muito tempo fora. A segunda pessoa de interesse desse caso foi um estudante que também morava no mesmo complexo de apartamentos que ela. O que acontece é que durante aquela madrugada algumas pessoas o viram próximo ao apartamento de Jenna e consideraram aquilo bem suspeito. Fora que, segundo relatos, aquele jovem já tinha se referido a ela de uma maneira bem vulgar e o apartamento dele tinha visão direta para o apartamento dela. Quando foi levado pela polícia para ser interrogado, aquele jovem negou qualquer envolvimento no caso, mas ele não conseguiu estabelecer um álibi para aquela madrugada. A terceira pessoa de interesse desse caso era um homem chamado Jeremy. Ele tinha 29 anos e ele trabalhava na manutenção do complexo de apartamentos que Jenna morava. Ao saber o que aconteceu, a família de Jenna entrou em contato com os investigadores. Eles disseram que 2 meses antes do ocorrido, Jenna estava em seu apartamento, que depois ela foi para o banheiro, tomou um banho e quando saiu, ela encontrou Jeremy em sua sala, sentado em seu sofá. Quando ela questionou Jeremy sobre o porquê ele estava ali, ele disse a Jenna que pensou que não tinha ninguém em casa e que por isso ele entrou, que ele iria resolver algumas coisas no apartamento e por isso ele estava no local. Após isso, Jenna mandou ele ir embora, ele foi. Ela também falou com a administração do complexo de apartamentos, se mostrou indignada, porém, pelo que eu entendi, a administração não fez absolutamente nada e Jeremy continuou trabalhando no local. Ao saber disso, os policiais ficaram muito desconfiados de Jeremy, foram até o apartamento de Jenna fazer uma simulação e enquanto um policial ficava sentado no sofá, um outro entrou no banheiro e ligou o chuveiro para ver se Jeremy estava dizendo a verdade, que ele não sabia que ela realmente estava no apartamento. Ao fazer isso, eles perceberam que ele estava mentindo, porque dava para ouvir nitidamente o barulho do chuveiro enquanto ele estava na sala sentado, e por isso eles foram até ele. Ao procurar Jeremy no complexo de apartamentos, eles não o encontraram. Foram até a administração do local, perguntaram sobre ele e souberam que ele tinha sido demitido e que tinha saído apenas 1 semana após Jenna perder a vida, porque aparentemente estava faltando muito ao trabalho. Com isso, os policiais foram até a casa de Jeremy.
Ao chegar ali, eles não o encontraram também e ainda ficaram sabendo que ele tinha saído da cidade. Aliás, aquele estudante que estava sendo investigado também tinha saído da cidade. Ou seja, as 3 pessoas que estavam sendo investigadas nesse caso tinham saído da cidade e os investigadores não tinham ideia de quando eles iriam voltar. Com isso, as investigações continuaram. Com o passar do tempo, os profissionais que fizeram a análise em Jenna contaram que eles acharam sobre as unhas dela um DNA masculino e a partir dessa informação, os investigadores foram atrás de todos os homens que faziam parte da vida dela de alguma forma, coletaram o DNA dessas pessoas, foram mais ou menos 50 homens, porém após todas as análises, se constatou que nenhum deles estava envolvido. Alguns dias depois, finalmente, os policiais conseguiram encontrar o namorado de Jenna e o tal estudante que estava sendo investigado também. Quando foram encontrados, eles foram levados para um interrogatório, eles também tiveram seus DNAs coletados e depois disso se concluiu que eles não tinham nada a ver com esse caso porque o DNA deles não era compatível com o que foi encontrado nela. Devido a isso, o único suspeito que ainda não tinha sido encontrado era Jeremy. Enquanto os policiais estavam à sua procura, eles conseguiram falar com a ex-mulher dele e foi ela quem forneceu a informação necessária para que os investigadores o encontrassem. Assim que Jeremy foi encontrado, os policiais o levaram para um interrogatório. Ele negou qualquer envolvimento no caso de Jenna, disse que ele não tinha feito nada com ela, cooperou com eles e entregou seu DNA. Enquanto estavam aguardando o resultado do DNA, eles vasculharam o carro de Jeremy. Nesse carro, eles encontraram um computador, rastrearam o IP desse computador e descobriram que aquele computador pertencia ao vizinho de Jenna e ele já tinha relatado o roubo há alguns meses. Quando finalmente saiu o resultado, os investigadores puderam comprovar que o DNA de Jeremy era completamente compatível com o DNA encontrado em Jenna e assim ele foi preso. Após Jeremy ser preso, ele não negou o que fez, ficou em silêncio e então os detetives disseram que na madrugada dos acontecimentos ele entrou no apartamento de Jenna, porém ele entrou antes das 9 horas, mais ou menos umas 8h30 da noite. Ele entrou com a chave do apartamento, porque como ele cuidava da manutenção dos apartamentos do complexo, ele tinha também a chave de Jenna e ao entrar no apartamento, ele ficou aguardando em um dos quartos, no segundo quarto que ela tinha na casa. Depois disso, Jenna chegou com Spencer. Eles acreditam que ele não esperava por isso, então ele ficou algumas horas aguardando Spencer ir embora. Depois que o namorado de Jenna foi embora e ela conseguiu finalmente relaxar para dormir, ele apareceu, uma luta entre eles se iniciou e foi assim que tudo aconteceu e que ele teria tirado a vida dela. Com o passar dos dias, Jeremy se declarou culpado e assim ele evitou um longo julgamento. Apesar de se declarar culpado, ele nunca disse sua motivação e ao final de sua breve audiência, ele recebeu 55 anos de prisão com possibilidade de condicional em 2036. Ali no tribunal, a irmã de Jenna pediu a palavra e disse: "Ela valia muito mais do que uma vida inteira na prisão. Espero que você encontre perdão em seu coração. Comprometo-me a perdoá-lo e comprometo-me a orar por você e esperar que você encontre a capacidade de se arrepender." O pai de Jenna também foi ouvido e falou o seguinte: "Quero que você saiba que toda vez que você se mudar de prisão e ir para uma outra, eu irei até lá e me encontrarei com o diretor para informá-lo sobre o monstro que você é. Estarei na sua audiência de liberdade condicional para garantir que você não seja solto em 27 anos e meio. Eu não vou deixar você ser solto." Conforme falei para vocês, Jeremy nunca disse sua motivação. Alguns investigadores acreditam que ele entrou no apartamento de Jenna para roubar, porém Spencer e ela chegaram e ele teve que se esconder em um dos quartos. Outras pessoas acreditam que, na verdade, a motivação dele foi outra, porém nós não temos ideia da verdade, só se um dia ele resolver falar.
tá bom? Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhece ele ou não, e coloca a sua opinião, que é muito importante pra mim. Se puder, compartilha esse vídeo nas suas redes, ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos e também não saia daqui, por favor, sem deixar o seu like. Se você está assistindo pela TV e não sabe como deixar o like, entra rapidinho pelo celular, não vai demorar nem 10 segundos, deixa ele, porque faz toda a diferença aqui pro canal, tá bom? Se você também quiser me ajudar, assista outros vídeos em sequência. Se você estiver arrumando a casa, lavando louça, tomando banho, coloca os vídeos para rodarem, porque assim o YouTube entende que o canal é relevante para você e sempre vai te informar quando eu postar novos vídeos, tá? Muito obrigada a todo mundo que chegou ao final desse vídeo, toda a minha gratidão sempre. Queria informar para vocês que temos vídeos aqui no canal, na maioria das vezes, 3 vezes por semana, que na maioria das vezes é segunda, quarta e sexta às 7 da noite. E é isso, espero vocês sempre para um próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês, obrigada por tudo sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.